Fê, mas olha só, para esse nosso último bloco, e aí a gente acabou de mencionar o pastor Ed, tem tudo a ver com ele também, de certa maneira. Óbvio que a gente não vai falar dele, né, mas tem toda uma relação, que é exatamente a passagem também. Então, se a gente fez aqui, ou eu intencionalmente, né, das passagens da Fernanda, né, singularidades, aí depois PUC e Babi Criança, agora a gente tem uma outra passagem, que é, então, a Fernanda na Galileia. Né, então, rapidamente ali para um preâmbulo, para o pessoal entender novamente o que é a Galileia. E aí, Fer, vamos falar de conversas pastorais também Vamos. um pouquinho. Não sei se vai dar certo da gente lançar esse episódio antes do Congresso de 2023. Tá. A gente pode mencionar alguma coisa do ano passado, 2022. Mas, Fer, você abriu, né, uma picada numa mata bem promissora, que é esse recorte da Galileia voltado para a educação. Óbvio, porque você é educadora também. Então, Fê, depois de apresentar um pouco a Galileia, fala dos projetos no geral e depois focando essa sua área como educadora. Tá. Ouvindo você, eu pensei, né, que nada é aleatório, nada é... É bem a ideia do livro da Carla Madeira, né, a véspera. Sempre tem a véspera da véspera da véspera que leva a gente para um lugar, né? A gente chega num lugar e fala, como é que eu cheguei aqui? Quando eu estava aqui no Ibabe Criança, e a gente viu não apenas a potência da produção de conteúdo de espiritualidade para a criança, mas a carência. A carência. Fer, isso é tão verdade que no curso Imersão, 100% online, aí na nossa plataforma, ele já está rompendo a casa de 300 pessoas que já compraram esse curso, estão quase passando o Espiritualidade Cristã com o teu pai. Porque existe essa carência. Sim. Sim, então quando eu saio da Ibabe, eu levo essa convicção, quase que uma responsabilidade de criar conteúdo para criança. Ensinar a Bíblia para criança. Então, por exemplo, eu tenho uma filha de 4 anos. Eu não tenho um livro decente que me ajude a contar para ela a história de Davi e Golias, da Arca de Noé, da criação do mundo. Que não seja moralizante, que não seja fundamentalista. Isso. Eu não conheço. Aí, ela tem várias Bíblias diferentes. Ela tem livros. Um até eu já escondi, que eu não gostei. Aí, esses dias, ela pegou um livro e era uma Bíblia para criança e era a história de Adão e Eva. Eu nunca tinha contado para ela. Nunca tinha contado para ela. E aí ela falou, bom, vai lendo aqui, mamãe. Eu fui lendo meio a contragosto. Pensei, não era agora que eu queria contar essa história para ela, nesse momento da vida dela. Não era agora, né? Mas tudo bem. Vou contar. E eu fui lendo. E aí, era na linguagem, na narrativa deste livro que ela tem, traduzido do inglês, era assim, Deus fala, né? Quem mandou você comer esse fruto? Sei lá. Eu fui modulando também a linguagem, né? Tá. Pra Deus não parecer muito bravo. Que no livro ele parecia bravo. E aí eu falei de um jeito menos bravo. E aí Adão fala, mas foi a mulher que me deu. E aí a Eva fala, mas foi a serpente que me interpelou. E a cena seguinte é Adão e Eva fora do jardim, com 2 anjos com cara de mal. Isso. Porta cerrada. A espada de fogo, a porta fechada. Ela fala, mas eles não vão mais voltar para a floresta? Não vão mais voltar para a floresta? Ela fez esse questionamento. Falei, não, filha, eles
não vamos voltar para a floresta. E qual foi a imagem de Deus que ela fez? Pois é, aí ela falou assim, mas por quê? Porque eles comeram uma fruta de uma árvore que Deus disse que não podia. Podia comer de todas as árvores, menos daquela. Mas foi a serpente, mamãe. A culpa é da serpente, não é da Eva. Eu falei, falar o quê? Aí eu fico pensando assim, eu preciso de ajuda para contar as histórias bíblicas para minha filha. Isso que a gente tá indo dentro da IBAB. Meu pai é pastor, fui criada por um pastor. É importante a gente destacar aqui, Fer, que não é que a gente não quer ensinar a Bíblia para a criança. Não é esse o ponto. Isso. Nós ensinamos. Isso. Nós amamos a Bíblia. Isso. Porém, a gente tem e pensa na teologia da criança que respeita o desenvolvimento infantil. Perfeito, perfeito. E que construção, como você falou, né? Que construção de Deus, de ser humano. Porque, Fer, depois ela se transforma no adulto que ressignifica essa imagem e não consegue se relacionar com pessoas por causa de repente, a forma que foi ensinada e o jeito que foi imposto lá na infância. Isso. Essa é a minha preocupação. Então, quando ela faz essas perguntas e eu fico meio sem resposta, é porque eu não tô pronta para ensinar algumas coisas para ela, eu não sei como ensinar. Então, eu conto as histórias, a gente ora juntas, mas eu sinto uma carência enorme a partir de mim, de como é que eu educo a minha filha a partir do evangelho. Porque seria fácil, né? Vai pro IBAB criança que eles vão te ensinar lá. Exato, eles resolvem lá. A Carol conta a história brilhantemente. Não precisa de mim. Então, eu saio daqui do IBAB criança com essa inquietação. Se eu tenho dificuldade para contar as histórias para minha filha, imagina quem não foi formado dentro da igreja, quem se converteu agora. Ensina como, né? E aí... por onde começa, tudo por onde isso. eu começo, né? Que valores, ou... Enfim. E aí eu fico pensando assim, né? Você me lembrou isso recentemente, desse dia em que a gente, aqui no IBAB Criança, estava nesse impasse de como contar as histórias. Esse é um exemplo muito bacana. E aí o nosso pastor, Ed René, nos disse, contem as histórias. Bíblia pela Bíblia. Leiam, contem literalmente. Contem as histórias literalmente. Sem florear, sem inventar, sem querer... Colocar personagem que não existe, só para contextualizar. Porque naquela ocasião, ele fez uma crítica e foi boa, que a gente não pode... nesse sentido de contextualizar, trazer uma personagem para respeitar esse desenvolvimento infantil que não tem nada a ver. Isso. Que vai mais atrapalhar do que ajudar. Isso, porque aí a criança cresce e ela não sabe que existiu Caim e Abel. Porque na igreja a gente foi contando de outro jeito. Relativizando. Então, assim, a gente precisa contar as histórias... literalmente, mas também a gente precisa de coragem para contar literalmente, né? E aí te falo isso para você, mas estou falando isso para mim. Preciso de coragem para contar para minha filha que, sim, Adão e Eva não vão voltar para a floresta, que chama Jardim do Éden. Isso. Porque eles comeram uma fruta que não podia comer. E Deus expulsou eles dali. É isso. Vamos lidar com isso. Precisa de muita coragem para ensinar a Bíblia para uma criança. Então, quando você fala, né, que a gente dentro da Galileia está criando conteúdos para as igrejas, nós estamos criando conteúdos para as igrejas trabalharem com as crianças. Mais especificamente um currículo. Porque as pessoas, mais uma vez, Fer, de maneira geral, é esse movimento de espiritualidade. A Galileia faz esse movimento, sobretudo com um produto, com todas as aspas do mundo, chamado Conversas Pastorais, que é o que já tem há 10 anos no mercado. Isso. Na convivência da comunidade.
Perfeito. Então vamos voltar um pouquinho para eu explicar de novo o que é a Galileia. A Galileia é uma iniciativa do Ed Renekiewicz de produção de conteúdo de espiritualidade cristã. É também um movimento, é também um grupo de pertencimento. E o nosso maior projeto hoje é o Conversas Pastorais, que começou como um grupo de trocas entre os pastores da IBAB e foi crescendo. Hoje o Conversas Pastorais tem um podcast, o Conversas Pastorais tem encontros mensais na IBAB, que são transmitidos, tá tudo à disposição. Tem lá um canal do YouTube. No canal do Conversas Pastorais, no YouTube. No ano passado a gente fez o primeiro congresso do Conversas Pastorais, que chama Conversas Vírgula, e esse ano a gente vai ter a segunda edição, nos dias 13 e 14 de outubro, tudo transmitido online. O evento, esse ano, ele é gratuito, aberto, e o tema é Não Me Envergonhe do Evangelho. O Conversas Pastorais, ele é um ambiente de cuidado, acolhimento, pertencimento, comunhão para pastores, pastoras, teólogos, teólogas, líderes. Mentoria também. Isso. A gente desenvolveu vários grupos de mentoria e você foi fundamental nesse processo. E o Conversas Pastorais é também um movimento de formação e desenvolvimento de lideranças em igrejas. Uma coisa muito legal é que hoje o Conversas Pastorais acontece em São Paulo, mas a partir de 2024 a gente vai ter grupos em Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Vitória da Conquista e Recife. 4 além de São Paulo. Daqui a pouquinho a gente vai ter mais informações aí como vai. Isso. A gente tem o Instagram do Conversas Pastorais, né? @Conversas Pastorais, tem um canal no YouTube. E também pelas coisas da IBAB dá para ir acessando. E porque a Galileia entende que a gente precisa olhar para os pastores, para as lideranças. Eu acho que hoje a gente vive um momento muito triste na igreja, com um número de pastores em depressão, um quadro de ansiedade, suicídio entre os pastores. Porque a gente voltou para a rotina diante da pandemia e não elaborou esse retorno, né? Não elaborou o retorno. A gente vive num Brasil muito difícil de conversar, de pertencer, de cuidar e ser cuidado. Tudo nos extremos, né, também. Tudo nos extremos. A vida pastoral, o pastorado, é muito complexo, é muito difícil. Então, a gente tem um episódio do podcast do Conversas Pastorais, que a gente recebeu o Dr. Alberto Neri, a Érica Nakano e a Camila Torres, que são psicólogos, doutores, pós-doutores na USP, e a gente falou sobre burnout em pastores, de estresse moral, que é a pesquisa do Alberto, de estresse moral em pastores. Olha isso. Em que eles falam da saúde mental e emocional dos pastores. Então, Conversas Pastorais está nessa esteira de cuidado mesmo. Cuidado, ambientes de cuidado, de pertencimento. E desenvolvimento ministerial, pessoal, ambientes de estudo, de reflexão sobre a praxis pastoral. E aí, no seu recorte, sabendo que na praxis pastoral tem quando o pastor volta para sua comunidade e precisa desenvolver ali ferramentas ministeriais especificamente para a educação extra-infantil. Aí você entra nesse segmento lá na Galileia, é isso, né? Estamos criando tudo isso, né? Ainda bem no início, mas sim, a gente está construindo um currículo para os ministérios com crianças das igrejas. Esse é um projeto, então, que já está caminhando, Fê? É um projeto que já está caminhando. A gente tem uma equipe, né? Nós somos um grupo de educadoras, curriculistas, educadores, que inclusive presta algumas consultorias, assessorias em igrejas, né? Então, estamos construindo, desenvolvendo tudo isso. Esses conteúdos para as igrejas trabalharem com as crianças.